Muito bem, queridos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 40. Gênesis 40. Já estamos nos últimos 10 capítulos de Gênesis. Isso significa que em 2035 nós vamos terminar o livro. Então, estamos indo bem, estamos caminhando bem. Temos aí mais 10 capítulos de Gênesis pela frente. Muita coisa para aprender nesse livro maravilhoso, maravilhoso de Gênesis. E vamos fazer a leitura do capítulo todo de Gênesis 40. Não é um capítulo longo e não é difícil de entender. Nós estamos numa narrativa muito simples, muito fácil de entender. E eu quero então fazer a leitura com os irmãos e depois de fazer a leitura com os irmãos, eu quero fazer algumas considerações preliminares. Considerações preliminares relacionadas não só ao capítulo 40, mas o 41 também. Eu vou explicar já por quê. Veja então Gênesis 40. Diz assim Gênesis 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão do Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu.
História simples. Uma história que é intrigante também, não é verdade? É uma história intrigante também. Na verdade, esses capítulos, o capítulo 40 e o capítulo 41, são capítulos unidos pelo seguinte objetivo. O autor bíblico aqui começa agora a inserir na sua história a narrativa de como José se tornou governador. Ele tem aqui os primeiros contatos com gente da corte. E esses contatos com gente da corte são contatos que serão cruciais para que ele se torne governador do Egito dentro de 2 anos. Então, o que nós temos aqui diante de nós é a narrativa no capítulo 40 e no capítulo 41 de como José se tornou governador. Não dá agora para nós lermos o capítulo 41 também, porque o capítulo 41 mostra o desfecho desse objetivo, mostrar como José se tornou governador. Não dá para lermos agora o capítulo 41, é um capítulo mais longo, ele tem 57 versículos, e não vamos ler agora. Mas nós temos que considerar, nas nossas questões preliminares, nós temos que considerar juntos os capítulos 40 e 41. Então, as questões preliminares, as verdades preliminares que eu vou apresentar aos irmãos, são verdades preliminares, são aspectos preliminares dessa história que abrangem esses 2 capítulos. Nós sempre fazemos assim em nossa jornada pelo livro de Gênesis. Nós primeiro fazemos uma visão panorâmica, mostrando verdades fundamentais que emanam dos capítulos que estão diante de nós. Fazemos essa viagem rápida sobre todo o capítulo, ou no caso aqui os capítulos, extraímos a teologia do texto, extraímos as implicações doutrinárias e práticas do texto, e depois dos demais sermões, nós fazemos uma análise mais microscópica, vendo cada versículo e cada palavra, e explicando então cada linha do capítulo. É por isso que estamos há tanto tempo em Gênesis, porque a nossa análise é assim. Primeiro fazemos uma análise macroscópica, depois fazemos uma análise microscópica. E aí vamos caminhando e aprendendo. E enquanto nós vamos aprendendo, a nossa vida vai mudando sem que nós percebamos. Nós vamos adquirindo maturidade doutrinária. Nós vamos adquirindo maturidade no conhecimento da palavra de Deus. E isso confere a nós, sem que nós percebamos, como alguém que toma vitaminas e vai se fortalecendo sem perceber, isso vai aos pouquinhos nos dando vigor, nos dando forças, nos dando maturidade. E nós vamos sendo transformados por meio dessas coisas. Isso é muito importante para nós, fazermos isso. O pastor pegar o pão doutrinário, pegar o pão teológico e picar em pedacinhos. E pegar esses pedacinhos e colocar na boquinha dos irmãos, fazer aviãozinho. É o que eu faço aqui, eu faço aviãozinho. Eu pego os pedacinhos da teologia, pico em pedacinhos pequenos e vou colocando na boquinha de vocês. Alguns fazem cara feia, não gostam. Outros não querem comer. Outros querem dormir na hora de comer. Normal. Não tem problema, eu continuo colocando na boquinha os pedacinhos pequenininhos. E os irmãos então vão comendo, e vão comendo, e vão comendo. E com o passar do tempo vão se robustecendo cada vez mais. E isso também nos protege. Por que nos protege? Nos protege de cometermos um erro muito sério. Um erro muito sério que é o pastor ou as pessoas que ocupam o púlpito se concentrarem somente num lado da teologia. Esse é um perigo muito grave. Nós estávamos juntos, os candidatos, os alunos do curso pastoral nosso aqui, durante a nossa mentoria, nós estamos lendo uma obra muito conhecida do grande pregador do século XIX chamado Charles Spurgeon.
Charles Spurgeon é conhecido ainda hoje como o príncipe dos pregadores. E ele escreveu uma obra muito linda, muito importante, chamada Lições aos Meus Alunos, em 3 volumes. Eu recomendo a leitura desses livros a todos os irmãos aqui, porque são livros edificantes para todos nós. Mas são livros que foram escritos para candidatos ao ministério pastoral. Então, eu estou lendo esses livros junto com os alunos aqui do nosso curso pastoral. E o Charles Spurgeon, ele é muito hábil no uso de ilustrações. E ele fala de um perigo que existe, que os pregadores podem correr, que é o seguinte: é o pregador só enfatizar uma doutrina, o tempo todo, e nunca falar de outras. Ele ter uma preferência doutrinária e realçar aquilo o tempo todo. É aquele pastor que só fala de calvinismo. É aquele pastor que só fala de arminianismo. É aquele pastor que só fala sobre os dons espirituais. É aquele pastor que só fala, enfim. O pastor que só prega sobre um determinado assunto e nunca muda de assunto. Ele é fanático por aquilo. E o Charles Spurgeon fala, olha, isso é um perigo muito grande. Porque nós vemos o corpo doutrinário como um rosto doutrinário. E o rosto, ele é composto por várias partes. Um rosto tem testa, sobrancelha, olhos, orelha, nariz, boca, dentes, queixo. E se um pastor começa a enfatizar muito um pedaço do rosto, o que ele cria então diante dos irmãos não é mais o rosto teológico em si, mas uma caricatura. Vamos supor que o pastor comece a enfatizar muito o nariz. E aumenta o nariz. E só fala do nariz. O que nós temos então? Nós temos ali um rosto com um nariz gigante. Isso é um rosto bonito? Não. Os olhos desaparecem, a boca desaparece, as orelhas desaparecem e só aquele nariz enorme. Porque o pastor só fala do nariz. Não fala de outras coisas. E ele desfigura então a verdade. A verdade tem suas devidas proporções. Então, quando nós estudamos o texto bíblico dessa forma, isso nos protege. Porque nós não corremos o risco de o tempo todo ficar falando de uma coisa só. Não, nós falamos aquilo que o texto apresenta. E não podemos fugir disso. Apresentamos a teologia que o texto apresenta. E com isso vamos aprendendo de acordo com a proporcionalidade que a própria Bíblia nos apresenta e não criamos em nossa mente nenhuma caricatura teológica, enfatizando aquilo que não recebe ênfase o tempo todo nas Escrituras. Muito bem, nós vamos então agora, tendo dito isto, os irmãos vão me acompanhar em algumas considerações preliminares antes de nós entrarmos no texto versículo por versículo. É claro que não vai dar para hoje olhar todos os versículo por versículo do capítulo 40. Não vamos entrar nisso. Mas as preliminares são importantes e eu quero pelo menos enfatizar algumas delas. Também não dá, já vou avisando, não dá para olhar todas as preliminares que eu gostaria de apontar. Não dá. Eu comecei a numerar as preliminares, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Tem muitas lições preliminares, tem muitas verdades preliminares que podem funcionar como verdades preliminares ao abordar esse capítulo aqui. Então não vai dar tempo de eu falar de todas elas. Mas o que for possível, os irmãos vão aprender hoje. Eu não vou deixar os irmãos aqui até meia-noite, de jeito nenhum. Mas a minha vontade seria essa. Mas não dá. Então eu vou falar até o horário certo, normal, e depois o que sobrar, a gente continua na semana que vem, se Deus permitir. Mas notem... Notem, primeira preliminar, é uma preliminar relacionada a dados literários. O que temos que dizer no que diz respeito a dados literários aqui? Nós temos que destacar que esse capítulo, ou esses 2 capítulos, além de mostrarem como José saltou da posição de escravo para a posição de governador do Egito, esse capítulo também mostra isso tudo como uma imensa reviravolta. Mas essa reviravolta não é uma reviravolta que nos surpreende muito. Por que essa reviravolta não nos surpreende muito? Nós, quando assistimos filmes na televisão ou lemos alguma obra muito bem escrita, nós estamos acostumados, às vezes, com reviravoltas que nos surpreendem. Nós chamamos isso de plot twist.
quando estamos assistindo um filme, quando estamos lendo um livro, e de repente há uma reviravolta na história e você fica impressionado. Uau! Por essa eu não esperava. Tem alguns plot twists que são piadas. Eles falam, isso eu não sabia que ia acontecer. Mas quando o autor da história é extremamente hábil e criativo, inteligente, ele faz essas reviravoltas de um jeito que nos surpreende. Aqui nesse texto que está diante de nós, nós não temos uma reviravolta que nos surpreende. E o autor não quer apresentar uma reviravolta que nos surpreende, porque ele já vem nos preparando para essa reviravolta desde o capítulo 37. No capítulo 37, José se apresenta aos seus irmãos dizendo, olha, eu tive um sonho. Que sonho é esse? Olha, eu estava no campo e nós estávamos colhendo e formamos os nossos feixes, e os feixes de vocês, todos eles rodearam o meu feixe e se prostraram diante do meu feixe. Qualquer leitor, por mais desatento que seja, sabe o que significa. Esse garoto vai ser um rei ou algo que o valha. Porque os seus irmãos vão se curvar diante dele. Os irmãos entenderam a mensagem? Os irmãos captaram o que significava o sonho? Claro, captaram. Ninguém é bobo. E ficaram bravos com aquilo. Depois teve outro sonho, em que a estrela dele era rodeada pela estrela dos irmãos que também se dobravam. Então, nós já estamos sendo preparados para o que vai acontecer no capítulo 40 e 41. Já estamos sendo preparados para isso desde o capítulo 37. Depois, nós começamos a ver pequenas reviravoltas. Ele chega como escravo vendido pelos midianitas na casa de Potifar. E o que acontece ali? Ele se torna administrador da casa. É uma reviravoltinha. Nem sei se existe isso. Mas é uma pequena reviravolta. Depois, então, ele é jogado como prisioneiro numa masmorra. E o que acontece ali? Nós já vimos. Ele se torna o chefe ali da prisão, administrando toda a prisão. Então, nós vamos sendo acostumados com pequenas reviravoltas, em que José, numa condição de sofrimento, de rebaixamento, ele é elevado a uma posição de destaque. E vamos sendo preparados para isso. Nós já estamos desconfiados, ainda que nunca tivéssemos lido nada sobre José, lendo essa história até esse capítulo, nós vamos sendo preparados para isso, pensando, vem uma reviravolta gigante aí. Esse moço ainda vai crescer mais. O que Deus está fazendo com ele, desde o capítulo 37, olha, vem coisa grande por aí. Então, o escritor bíblico, com sua habilidade literária, ele quer fazer isso. O seu objetivo não é nos assustar quando lermos o capítulo 41, quando ele vira governador no capítulo 41, não. O seu objetivo é nos preparar para esse momento. E ele vem nos preparando para isso desde o capítulo 37. É a estratégia do escritor. Ele não quer nos surpreender. Ele quer mostrar, nos acostumar desde já com a ideia de que Deus fará grandes coisas na vida desse rapaz. Muito bem. O segundo aspecto, ou o terceiro aspecto, o primeiro aspecto é literário também, mostrando como José se tornou governador. O segundo aspecto é literário também, mostrando que o escritor fez isso por meio não de uma estratégia de reviravolta repentina. Agora, o terceiro dado que eu quero apontar para vocês não é um dado literário, é um dado teológico. E esse dado teológico é extremamente importante para a nossa vida em particular, nossa vida diária. Esse dado teológico é acerca de quem Deus é. Existem nos capítulos 40 e 41, informações sobre quem Deus é. Irmãos, a importância disso, isso é ouro. Isso é ouro. Por quê? Porque nós temos a tendência de, se formos deixados à mercê dos nossos próprios pensamentos e intuições, nós somos levados naturalmente, por causa do nosso coração perverso, nós somos levados naturalmente a criar deuses na nossa cabeça. Nós somos levados a inventar um perfil de Deus conforme nós queremos. Isso é normal.
normal. Isso é comum, não é normal. Isso é resultado da nossa natureza pecaminosa. Nós tendemos a isso, a inventar deuses. Nós tendemos a inventar um Deus no céu que é do jeito que nós queremos. Nós criamos a ideia de um Deus que é do jeito que nós queremos. E quando então nós nos aproximamos da Escritura, a Escritura nos protege disso, mostrando, olha, veja bem, Deus não é esse ente que você projetou na sua mente. Não é. Ele tem alguns traços que você não conhece. E a Escritura, então, me ajuda a ter uma visão correta de Deus, para a minha felicidade e para que a minha vida seja uma vida correta. E aqui nesse texto nós aprendemos algo interessante acerca de quem Deus é, quando nós olhamos para a visão que o texto apresenta da autoridade secular. O que é isso? O que é autoridade secular? A autoridade secular é ou são os governantes deste mundo. Os grandes reis, os presidentes, os governadores, as autoridades que nós vemos à frente dos seus respectivos países, nações. Essas são as autoridades seculares. Por que nós chamamos de seculares? Porque são as autoridades do presente século. Na Bíblia, a expressão século significa mundo. Quando falamos autoridade secular, estamos falando de autoridades que pertencem a este mundo. E esse texto deixa emanar de modo sutil uma realidade sobre as autoridades deste mundo que ilumina nossa mente acerca de quem Deus é. Então, onde nós podemos descobrir isso? Onde esse texto mostra a realidade das autoridades seculares, que nos ajudam a compreender melhor quem é Deus. Nós percebemos isso, evidentemente, na figura de Faraó que aparece no capítulo 41. No capítulo 41, nós nos deparamos com esse personagem poderosíssimo. Faraó, rei do Egito, senhor da vida e da morte. Nós acabamos de ler agora que ele mandou matar um dos seus oficiais e mandou restituir outro. Ele é senhor de tudo. Ele é o poderoso, o grande rei do Egito, poderosíssimo. E nós aprendemos acerca dele aqui no capítulo 41, e o que nós encontramos em Faraó no capítulo 41 é um misto de contrastes. E esse misto de contrastes nos ajuda a perceber como é a autoridade secular. E onde nós queremos chegar com isso? No que diz respeito a quem Deus é. Calma, chegaremos lá logo. Mas vejam o capítulo 41, observem o capítulo 41, versículo 8. Vejam o que diz o versículo 8. Diz assim: de manhã, achando-se ele, quem é ele? É o Faraó. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado. Notem o que aconteceu. Faraó, assim como seus dois oficiais, 2 anos antes, também teve sonhos. Teve 2 sonhos. É impressionante como no livro, na história de José, todos os sonhos são duplos. José teve 2 sonhos. Na prisão, os oficiais, cada um teve um sonho. Agora aqui, Faraó tem 2 sonhos. Os irmãos se lembram, os irmãos que conhecem, que leem a Bíblia, sabem quais foram os sonhos. O que ele viu? Ele viu vacas magras, 7 vacas magras, sendo devoradas por 7 vacas gordas. Ele também viu 7... Desculpe. Inverti? Desculpa. Eram 7 vacas gordas, primeiro. Obrigado, pastor. Que foram devoradas por 7 vacas magras. Era o sonho. Ou seja, um sonho surpreendente. Ele falou, mas o que é isso? O que significa isso? As vacas magras, 7 vacas magras, devorando 7 vacas gordas. Depois ele sonha de novo. Ele sonha com espigas. E ele vê 7 espigas mirradas, devorando 7 espigas robustas e fortes. Ele falou, o que significa isso? E ele fica então perturbado. Veja o versículo 8, ele diz, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, o que é isso? Ele está com medo. Mas ele não é o Todo-Poderoso? Ele não é o grande Faraó? Mas o que vemos aqui? Vemos um homem poderoso com medo. Por quê?
Ele está com medo porque ele não sabe o que aquilo significa. Além de ter medo, ele é ignorante, ele não sabe o que vai acontecer. Ele é forte, mas é fraco. Ele é o grande sábio do Egito, mas é ignorante. Ele tem tudo nas mãos, mas ele tem que, na sequência da história, acolher o que Deus mandou fazer, o que Deus falou que iria fazer, e aquilo que José aconselhou ele a fazer. E nós percebemos isso, então. É interessante porque Faraó era considerado a encarnação do Deus Falcão, o Deus Falcão Horus. E quem era o Deus Falcão Horus? E ele se considerava isso. Ele entendia que ele era a encarnação do Deus Horus. Parece que todo político tem alguma visão de si meio divinizada. Parece que os políticos acham que são deuses mesmo, né? E Faraó acreditava nisso. Eu sou a encarnação do Deus Falcão. Aqui nós temos a encarnação do Deus Urubu, né? Mas tinha lá essa visão dele. O Deus Falcão. E o Deus Falcão, na visão deles, do Egito, era o Deus mediador entre os grandes deuses e os homens. Mas aqui nós vemos o Horus, o Deus Falcão encarnado, que não tem a menor ideia do que está acontecendo. E mais, ele, Horus, o Deus Falcão encarnado, ele também, por ser o Deus Falcão encarnado, grande Horus, ele também era o protetor do Egito e aquele que mantinha a ordem no Egito. E ele se vê aqui, de mãos atadas, sem ter a menor noção do que fazer. É irônico tudo isso. E nós temos com isso um retrato claro dos governantes seculares, sejam eles quais forem, sejam eles de que país eles forem, não importando o grau de poder que eles têm. Todos eles são fortes e fracos. Todos eles são ousados, mas têm o coração cheio de medo. Todos eles se apresentam como sábios e os solucionadores de tudo para o país, mas na verdade não têm a menor ideia do que fazer. E agora, é isso que é lindo aqui. É isso que é lindo aqui. É agora que entra a quem Deus é. Porque o que vemos aqui? Nós percebemos que esse faraó poderosíssimo, sábio aos seus próprios olhos, o grande guardião do Egito, o próprio Deus Horus encarnado, esse governante, ele tem que se curvar diante da realidade que Deus estabeleceu. Vou repetir, esse homem, esse governante poderoso, com esse conceito elevado de si, no final das contas, ele tem que se curvar aos planos de Deus. Irmãos, o poder que isso tem de nos trazer segurança e paz é simplesmente avassalador. Isso constrói no nosso coração um Everest de segurança. Que digo eu? Que Everest constrói uma cordilheira de segurança dentro de nós. Os grandes governantes, por maiores que sejam, eles não têm o poder de frustrar os planos de Deus. Veja o que diz o versículo 32. Veja o que diz. José falando a Faraó. Ele não há o que ele possa fazer. Veja o que ele diz. O sonho de Faraó, diz José no versículo 32, capítulo 41. O sonho de Faraó foi dúplice, porque é coisa estabelecida por Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Ele fará. Não importa a sua aparente grandeza, ele fará. Você não tem forças para dominar isso. A sua suposta, ilusória e estúpida crença na sua própria divindade não muda a realidade.
Você, na verdade, tem medo. Você não sabe. Você é facilmente manipulado até. Você chamou os magos falsos, líderes religiosos falsos do Egito, para interpretar seus sonhos. E eles não puderam dizer qual era o sentido. E eles poderiam até te enganar. Você é alguém até manipulável por conselhos mentirosos. Não fosse o Deus desse hebreu, você seria até talvez enganado pelos seus magos mentirosos. Mas notem, o Senhor, o verdadeiro governante, ele estabelece as coisas. Ele sim é sábio e poderoso. E ele fará. E mais. Você agora será obrigado, se tiver um pingo de juízo, você será obrigado a seguir os conselhos desse escravo, prisioneiro, hebreu. Estrangeiro, escravo e prisioneiro. Veja o versículo 33. José falando. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. José interpretou o sonho e disse, olha, as vacas gordas são 7 anos de fartura e as vacas magras são 7 anos de miséria e fome. As espigas fortes são 7 anos de fartura. As espigas fracas são 7 anos de fome. Deus deu 2 sonhos com o mesmo sentido, para deixar claro que ele vai fazer isso e vai fazer isso depressa. Então agora vem o meu conselho. Escolha um homem sábio, que tenha juízo na cabeça, para administrar a terra. E ele diz, faça isso, Faraó, versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento das cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O rei ouviu isso. E qual foi a resposta? Ele disse, esse conselho é bom. E que outro homem sábio eu tenho na minha frente? Senão esse moço. E o fez governador no Egito. E o que aprendemos sobre Deus aqui? Queridos, o que aprendemos sobre Deus aqui, realçando isso mais uma vez, repetitio mater sapientia est. Estou falando em línguas agora. Hein? A repetição é a mãe da sabedoria. O que aprendemos aqui é que os desígnios de Deus prevalecem, mesmo em face dos maiores governantes da terra. Nós não temos que temer governos maus. Não temos. Porque os governantes maus não podem mover um dedo sequer, se o movimento deste dedo não se harmoniza com os decretos e desígnios de Deus. Nós podemos nos portar de modo corajoso, firmes, cheios de esperança, confiança e fé, porque o nosso verdadeiro governante não está aqui, não está em Brasília, não está em Washington. O nosso verdadeiro governante está no trono celeste, além das galáxias. E ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu quando li isso, irmãos, quando eu aprendi essas coisas, quando essas coisas me vieram à mente, enquanto eu preparava esse sermão, eu tremi, eu fiquei todo arrepiado com isso. Tamanha a confiança que isso nos traz, a emoção forte que isso gera em nós, a firmeza que isso traz ao nosso coração preocupado. O Senhor é o verdadeiro governante de todo o universo. E isso gera coragem em nós. Eu não pude deixar de lembrar, quando eu li essas coisas, eu não pude deixar de lembrar de Daniel capítulo 3. Desculpem, vou sair um pouquinho de Gênesis.
Os irmãos vão me acompanhar. Vamos dar uma voltinha? É só uma voltinha. É uma rotatória. Uma voltinha eu volto já no caminho certo. Tá bom? Mas vejam Daniel 3. Isso aqui é algo. Irmãos, eu acho que o que tem aqui em Daniel 3, sem exagero, se não é a resposta a um governante, se não é a primeira resposta mais corajosa e rica dada por um crente a um governante, porque talvez a primeira seja a resposta que Jesus deu a Pilatos, essa resposta certamente é a segunda. É extraordinário. Senhor, dá-me isso, dá-me essa boca. Senhor, dá-me essa boca. Dá-me a boca desses homens. Dá-me a boca dá-me o coração desses homens. Esse coração em que transborda coragem diante de um governante poderosíssimo. Esse coração, essa boca que faz com que a coragem venha à tona como uma onda gigantesca que passa sobre tudo sem ter medo. Eu quero isso. Eu quero que os irmãos tenham isso. Eu quero que todos aqui tenham esse coração desses jovens sobre os quais leremos agora. Veja o que diz Daniel 3. Daniel 3. Os irmãos conhecem a história. Os irmãos conhecem essa história. Os irmãos sabem o que aconteceu. Nabucodonosor, antes da sua conversão, fez uma grande estátua. Uma estátua gigante. O texto fala no versículo 1 que a imagem que ele fez tinha 60 côvados de altura. Os irmãos sabem o tamanho disso? É só multiplicar 60 por 45 centímetros. Quanto dá? Qual o tamanho da estátua? Um côvado tem 45 centímetros. Quanto tinha a estátua? 60 côvados. Qual o tamanho? Quem fez a conta? 7 metros? Quantos metros? 27 metros de altura. E ele disse: todos deverão se ajoelhar diante da estátua que eu fiz. Todos, sem exceção. E quem não se ajoelhar, eu determino. Eu sou Nabucodonosor, o maior governante da terra. E eu determino que quem não se ajoelhar diante da estátua será lançado na fornalha de fogo. E chegou o dia. E a estátua estava ali. A estátua estava no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, os instrumentos foram tocados e todos se ajoelharam, menos 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos de joelhos, eles de pé. Dá para se esconder? Não. Eles em pé. Que é isso? Vocês não vão se ajoelhar? Conta outra. Nós não vamos nos ajoelhar. O rei então ficou irado. E veja o que aconteceu no versículo 13. Vejam. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Com quem vocês pensam que estão falando? Eu sou Nabucodonosor. Eu sou o dono deste planeta. Eu sou o dono deste mundo. O que eu falo acontece. Eu sou poderosíssimo e vocês não podem me desafiar. Quem vocês pensam que são?
Com quem vocês pensam que estão falando? Qual Deus de vocês, que são hebreus, qual Deus de vocês poderá livrá-los da minha mão? Eu sei em quem vocês creem. Vocês pensam que Yahweh poderá livrá-los da minha mão? Ninguém poderá fazer isso. Queridos, veja a resposta desses homens. Decorem essa resposta. Grifem e decorem em casa. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Nós não precisamos responder para você o óbvio. Qual Deus pode nos livrar? Nós não vamos perder tempo com obviedades. Não nos faça perder tempo com explicações óbvias. Não vamos ficar repetindo o óbvio aqui. Todos nós sabemos quem é o Deus que pode nos livrar. Então, essa parte da sua pergunta, essa parte da sua fala, nós nem consideramos. É uma bobagem tão grande, é uma tolice tão imensa, que nós sequer vamos perder tempo respondendo para você. Ainda que a resposta envolva somente um nome, nós não vamos perder tempo explicando o óbvio para você. E eles prosseguem. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele o fará. E vejam a sequência. Se ele não quiser, vejam a sequência. Se ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não interessa para nós se Deus vai nos livrar ou não. Que ele pode, nós sabemos. Se ele o fará, não sabemos. Mas uma coisa sabemos. E o que sabemos, queremos que você saiba também. Nós, sendo libertos ou não vamos obedecer a você. Disso sabemos. Disso sabemos. Nós não vamos obedecer a sua ordem suja, porca e pagã. Nós não vamos obedecer. Se ele quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser, não tem problema. Não obedeceremos nada disso. De onde vem isso? Eu conheço crentes que abandonam a verdade porque o patrão ameaçou de demissão. Eu conheço jovens que se dizem crentes que na faculdade, por causa de zombaria de um bando de tontos, de um bando de ignorantes, abandonam o testemunho da fé por vergonha de passar algum tipo de vexame, alguma coisa assim, constrangimento. De onde vem isso? De onde vem essa resposta? De onde vem esse coração de ferro? De onde vem esse ímpeto que não se curva diante de nada? Vem da convicção de quem Deus é. Eu tenho um Deus que governa tudo. E se o plano dele inclui me deixar viver, eu viverei. E não farei nunca o que você quer. E se ele quiser que eu morra, morrerei. Porque é plano dele. Mas nada que você fizer poderá contrariar os seus desígnios santos. Eu confio nisso. Ninguém, nenhum governante deste mundo tem mais poder do que o meu Deus. E por isso eu tenho esse coração valente. Eu tenho esse coração forte. Eu tenho esse coração de aço. É isso que a teologia faz conosco. A teologia, a boa teologia, arranca de nós a covardia. E nos torna homens de verdade. Não bonecos, não meninos chorões. Mas homens de verdade. Não bonequinhas, não mulheres choronas, não mocinhas choronas, não. Mas mulheres de verdade.
corajosas, homens e mulheres corajosos, jovens corajosos, com um coração de aço, que não se curva diante de nada, porque sabe, eu não tenho que temer nada, não tenho que ter medo de coisa alguma. O Senhor é o meu Deus, Ele é o meu protetor, a minha rocha, a minha montanha, o meu castelo forte. Que me poderá fazer o homem? Nada. Os seus desígnios sempre prevalecerão. E eu posso seguir em frente corajoso, sem me dobrar aos apelos, às ordens e às ameaças do mundo que me cerca. E nós aprendemos isso, essas lições, a partir da postura de Faraó, no capítulo 41. Vou fazer o seguinte. Eu vou falar para vocês aqui sobre um outro item que eu quero selecionar agora aqui. Depois, na semana que vem, eu volto e continuo nessa sequência. Mas para terminar, a fim de incutir no coração dos irmãos, não somente coragem, a coragem sábia do santo, a coragem sábia dos santos homens de Deus, eu quero também incutir no coração dos irmãos a esperança viva num Deus que tem poder para mudar tudo. Um Deus que tem poder para mudar tudo, de modo simplesmente extraordinário. Quando nós olhamos para o capítulo 40 e o capítulo 41 de Gênesis, essa lição é uma lição que se nos afigura até com contornos de obviedade. Nós percebemos nesse texto que Deus é capaz de mudar tudo, de inverter as coisas, de transformar situações, como nós costumamos dizer popularmente, da água para o vinho. Agora, pensem bem, vocês estão no deserto junto com Moisés, indo para a Terra Prometida. E vocês recebem a primeira edição do livro de Gênesis, que Moisés acabou de escrever. E vocês leem a história de José. José foi o quê? Um escravo. E eles, os primeiros leitores de Gênesis, quando leram esse texto, eles tinham sido o quê? Eles tinham sido escravos. Espere. Essa história é uma história que, em alguns pontos, se encaixa com a nossa história. Nós também, povo de Israel, sofremos injustiças. Nós também, povo de Israel, fomos transformados em escravos, como José. E vejam, Deus que tirou José da masmorra, Ele também nos tirou da masmorra do Egito. E o que Deus fez com José? O colocou numa posição de governo. O colocou numa posição alta, num lugar alto de liderança. O que Ele fará conosco? Nós temos a promessa de que o Senhor fará conosco a mesma coisa. Que Ele fará de nós os governantes de um país. Que Ele fará de nós os governantes de Canaã. Podemos marchar seguros rumo à terra prometida. Podemos marchar seguros para o norte, para a terra dos nossos pais. Porque assim como Ele libertou José da escravidão, Ele nos libertou também. E assim como Ele fez com que José fosse um grande governador, Ele também nos dará sucesso sobre os outros povos e vamos subjugá-los também, seremos governadores daquela terra. E marcharam com segurança. O que a narrativa bíblica faz? Porque isso certamente infundiu essa confiança naqueles leitores, os primeiros leitores no Êxodo, os israelitas no Êxodo, quando leram isso, certamente sentiram assim. Por quê? Porque a narrativa bíblica faz isso, ela infunde coragem, mas não somente isso, ela infunde fé e esperança em nós. Por quê? Porque ela mostra como Deus age. Deus faz com que a sorte de alguém seja totalmente transformada. E queridos,
Acreditem, Ele pode tirar você da situação ruim em que você está agora. Ele pode fazer isso. Nós não temos na história de José uma promessa de que ele fará. Nós não podemos pegar a narrativa bíblica e transformar numa promessa. Eu não posso chegar amanhã e ler a história de José e falar, Deus falou comigo. Ele vai me transformar em governador do Egito. Não. Não há promessas na narrativa. A narrativa não tem promessas. A narrativa tem evidências do que Deus pode fazer se Ele quiser. E isso infunde em nós confiança, fé e segurança. E nós precisamos disso. Precisamos de confiança, fé e segurança. Deus pode mudar a minha sorte. Deus pode me tirar de uma condição deplorável e me colocar numa condição melhor. E não somente nesses aspectos que nos vêm à mente quando lemos a história de José. Deus pode fazer isso na sua família. Você pode olhar para a sua família e ver a condição da sua família, a condição espiritual da sua família, e falar, não tem remédio para esse povo. O meu filho não tem remédio. Os meus pais não têm remédio. O meu marido, a minha esposa, o coração é tão duro. E o mergulho deles no pecado, na incredulidade, no escárnio, é tão intenso que não há esperança, não tem como. Não há como esperar nada de bom disso aí. Nós olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e podemos desanimar, pensando, para essa circunstância, para essa situação, não há remédio. Mas quando nós olhamos para a narrativa bíblica, isso infunde em nós confiança, esperança e firmeza para prosseguir sabendo que Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar as coisas de uma hora para outra. E Ele fez isso na história de José. Aprendemos isso na história de José. O Deus que muda, que dá reviravoltas na história. Aprendemos isso, estamos aprendendo isso aos pouquinhos na história de José. Vimos isso na casa de Potifar. Vimos isso na prisão e agora temos isso no capítulo 41, José sendo colocado na posição de governador. Aprendemos isso. Deus pode inverter tudo. Deus pode mudar tudo. Ele fez isso no passado e pode fazer isso hoje. Eu conheci uma igreja no sertão do Brasil e nessa igreja eu tive conhecimento de uma história. Me contaram uma história nessa igreja. E a história é a seguinte. Numa rua ali, havia um clube noturno. Um clube noturno. E, queridos, aquele clube noturno era o inferno daquele bairro. Os moradores não suportavam mais aquilo. Tudo que não prestava acontecia lá. Tudo. Brigas, prostituição, bebidas, tudo que não presta acontecia ali naquele clube noturno, tudo. 2 assassinatos aconteceram lá dentro por brigas. Pessoas trocando tiros lá dentro. 2 pessoas morreram. Era o terror daquele bairro, aquele clube noturno. E o que aconteceu? Um dia, o neto pré-adolescente do dono do clube foi diagnosticado com tumores malignos na cabeça, no cérebro. E ficaram apavorados dizendo, esse menino está condenado. E o que aconteceu? Um grupo de crentes como nós, pessoas que creem em Jesus, que creem no poder de Deus, se aproximaram daquele senhor, do dono do clube, e disseram para ele, olha, você não nos conhece e nós sabemos do que está acontecendo na sua família. Será que nós podemos vir à sua casa para orar pelo seu netinho? Ele disse, mas nem conheço vocês. Como assim? Não, nós queremos orar a Deus por ele. Para que Deus faça a sua vontade, para que Deus socorra, para que Deus, enfim, vamos orar para que Deus o cure. Quem sabe, na sua bondade, Deus não faz isso.
Ele disse, ok, eu não acredito em nada disso. Ele era um homem devasso, um incrédulo, perverso. Disse, ok, mas sem problemas, venham, orem aí. E um grupo de crentes foi naquela casa e começou a orar pelo menino. E outros crentes souberam dessas reuniões de oração. E disseram, nós podemos ir com vocês? Disseram, podem. Estamos lá, o homem deixou a gente ir lá toda semana orar pelo neto dele. E começaram a ir na casa. E começaram a orar pelo menino. Jovenzinho. O menino foi ao médico. E o médico disse, olha, o problema se agravou. Esse menino tem poucos meses de vida. Não há mais o que fazer. Eles disseram, nós vamos continuar orando a Deus, para que Deus tenha misericórdia dessa família. Não só da saúde do menino, mas da família toda, transformando o coração dessas pessoas. E continuaram orando. E Deus, que habita além das galáxias, do seu trono soberano, ouviu. E ele se levantou do seu trono. E ele estendeu o seu braço e o seu cetro de poder tocou naquele rapaz. E os tumores desapareceram. Os médicos ficaram impressionados. O que aconteceu? Ele não tinha mais tumores. E aquele homem, então, quando viu seu neto naquelas condições, disse, o que vocês fizeram? Que Deus é este? Quem são vocês? Eu quero conhecer o evangelho que vocês pregam. Que crença é essa? Que Deus é este? Que súplicas são essas? E começaram a apresentar então o evangelho para aquele homem com coração de mármore. E foram evangelizando aquele senhor. Foram evangelizando aquele senhor. E suplicando aquele senhor que, assim como havia removido aqueles tumores da cabeça daquele menino, removessem do coração daquele homem o seu coração de mármore. E Deus, que habita além das galáxias, sentado no seu trono, ouviu. E ele se levantou. E estendeu seu braço forte. E com o seu cetro de poder tocou no coração de mármore daquele homem. E aquele homem creu em Jesus. E ele disse o seguinte: agora, o meu clube, eu vou destruir tudo lá. Tudo. E eu doarei esse terreno para uma igreja. E onde há agora esse clube, que é um lugar de serviço ao diabo, nós teremos ali um lugar de adoração. E mais, eu sei que os crentes que estão aqui são pessoas pobres. E não podem pagar um pedreiro para construir isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou abandonar a minha profissão. Ele era vendedor de utensílios para bares. Ele disse, eu vou abandonar isso. E eu vou fazer um curso de pedreiro. E eu vou construir essa igreja. E eles colocaram a segunda laje dessa igreja faz 15 dias. Eu fui lá. Eu preguei lá. Eu conheci o moço com cicatrizes na cabeça. E ele veio falar comigo. Ele me abraçou. Nós sorrimos juntos. Tiramos uma foto juntos. E eu falei com o seu avô. Ele disse, pastor, onde você está agora tem uma piscina do clube. Eu falei, por que não deixou a piscina para batismos? Ele disse, não, eu quis arrancar tudo. E agora ali, onde havia miséria, sofrimento, medo, desgraça, perdição, mentira, ódio, morte, agora existe vida, esperança, santidade, a proclamação do evangelho. Se Deus pode fazer isso
em vidas como aquelas que eu vi ali, Ele pode transformar qualquer situação. A narrativa bíblica mostra isso para nós. Deus, o Deus que cremos, pode tirar alguém de uma condição deplorável, tanto espiritual como física ou material, e mudar totalmente a situação. Totalmente. Nós temos aqui na nossa igreja as mães da redenção. Quem são as mães da redenção? As mães da redenção são um grupo de senhoras que padecem porque seus filhos não são crentes. Elas choram. Elas imploram. Durante as noites, na cama, elas clamam a Deus para que Deus salve seus filhos rebeldes, seus filhos incrédulos. Os seus corações sangram toda noite. Elas conversam entre si. Elas conversam entre si por WhatsApp. Elas pensam que eu sei tudo. Elas conversam entre si por WhatsApp. E elas compartilham ali os seus pesos, as suas esperanças, as suas súplicas, os seus conselhos. Mães da redenção que padecem, aprendam com o Deus de José. Não percam a esperança. O Senhor pode mudar totalmente a sua situação. O Senhor Jesus pode realizar uma obra maravilhosa. Ele tem poder para inverter todas as coisas. Queridos, tem muita coisa que eu quero falar, mas não temos tempo agora. Prosseguiremos na próxima oportunidade. E na próxima oportunidade quero mostrar outras realidades teológicas que eu não tive oportunidade de apresentar agora. Mas, querendo Deus, eu voltarei a esse púlpito em breve. Talvez não no próximo domingo, porque eu tenho o que eu disse para vocês, o meu procedimento cirúrgico. Mas talvez no outro domingo esteja com vocês de novo, se Deus quiser, para dar sequência a essa maravilhosa história que temos estudado. Oremos. Santo Deus, muito obrigado por sua palavra rica. Que seria de nós sem ela? Ajuda-nos, Santo Deus, a prosseguir, crendo no seu poder. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus de José. O Senhor é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor é o Deus que habita além das galáxias no seu trono grandioso, mas que se levanta e estende o seu braço para mudar qualquer circunstância. Nós cremos nisso. Por isso não temos medo dos poderosos deste mundo. Não temos medo das circunstâncias que nos cercam, porque tudo está debaixo do seu controle sábio e poderoso. Enche o nosso coração com essas convicções. O Senhor nos salvou pela fé em Jesus um dia, mas o Senhor não se contentou em apenas nos salvar. O Senhor também nos tomou pela mão e agora nos conduz pelas veredas da verdade, pelos caminhos da justiça. Continua a nos conduzir assim, ensinando-nos, ó Deus, a sua palavra. Precisamos aprendê-la para prosseguir, para viver neste mundo. Obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor e nos conduz por esses pastos. Que essas verdades todas nos tragam consolo, paz, esperança e coragem. Em nome de Jesus pedimos. Amém.